Vocês querem saber a relação que o ser humano ele tem com o sagrado a partir do princípio das tradições cristãs e dos monges do deserto, do qual que eles entravam em profundas crises até mesmo existenciais? Interessante que, se verificarmos na história, alguns ficavam tão incomodados, né, pela natureza da lascívia que permeava a mente que se chegava a se degladiar contra si mesmo. Se vocês quiserem saber, né, sobre esse tema que eu estou abordando a partir de hoje, espere após a vinheta. O ser humano ele é guiado por culpas, por traumas ou por pecados. Interessante que nós estamos numa tradição judaico-cristã. Nós, aqui, o povo do Ocidente. E de acordo com a tradição judaico-cristã, Deus criou o mundo para ser a sua glória. Né? O homem seria o ápice da criação, dentro da teologia cristã. Então, Deus criou Adão e Adão tinha uma comunhão com Deus. E Adão, após ele pecar contra Deus e comido do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi expulso do Éden. A vertente de pecado, né, do judaísmo difere muito da tradição cristã, mas eu quero trabalhar a partir da tradição cristã para que possamos entrar no conceito, por exemplo, de culpa e de trauma, né, em que o homem ele se afastou, na verdade, da glória de Deus. Isso verificamos pela tradição cristã. Então Adão foi feito, né, para conviver com Deus e de acordo com a tradição cristã, né, ele comeu do fruto proibido, Eva comeu do fruto proibido e deu para Adão, e ambos comeram e os dois perderam a comunhão com Deus. Adão ele foi, né, expulso do Éden. Então, conforme ele comendo da árvore do conhecimento, foi proibido comer do fruto que continha a vida eterna. É interessante que, então, Adão pecou e destituído foi da glória de Deus. E que Cristo veio, né, de acordo com a tradição, para compensar o pecado do homem diante de Deus e pudesse apagar esse pecado. Visto que vemos nos evangelhos que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Cristo se fez pecado para que o homem pudesse se achegar a Deus, não mediante, né, a lei para que o homem se glorie, mas sim pela graça de Deus. Então, se verificarmos a lei, né, no conceito judaico, eles não tinham o conceito de 10 mandamentos, ele tinha os conceitos de mitzvot, que são um conjunto de leis judaicas. Tinha as leis positivas e as leis negativas. Isso você consegue verificar no livro de Êxodo, capítulo 20 em diante. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele fala no livro de Gálatas, né, que a lei apenas nos serviu de aio para nos guiar até Cristo. Interessante que Cristo, quando ele morre, ele reconcilia em si todas as coisas que estão no céu e na terra. Isso verificamos no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 20 e 21, né, que ele reconcilia pelo sangue da sua cruz. Então, o homem já não tem que se preocupar mais com o pecado, porque ele está justificado pelo sangue de Cristo. Interessante que, por exemplo, se formos para o século II ou século III, né, que vem a origem mesmo da Igreja Católica, verificamos que, por exemplo, que o homem, né, apesar dele ser justificado pelo sangue de Cristo, ele tem que fazer algo, né, para que ele possa manter a sua santidade. Então, a partir daí começa a surgir o quê? Os mosteiros, visto que a sociedade corrompe o homem teria que sair do meio, né, do meio social, do meio político,
e começa a ir para os desertos e para as cavernas. A partir daí começa a surgir, né, os monges do deserto, que verificamos entre o século II e o século III, Benedito de Núrcia, que ele funda essa ordem. O interessante é que, por exemplo, quando o homem ele se separa da cidade, né, da polis, vamos dizer assim, da cidade, para viver, né, a sua santidade, ele teria que se castigar. Interessante que ele teria que fazer um sacrifício para poder ser digno da glória de Deus. Interessante que a palavra sacrifício, na verdade, ela tem uma conotação de sacro ofício. A pessoa tem um ofício de se entregar uma vida ascética e trabalhar em cima dela, ou seja, limpando as suas concepções mentais acerca do pecado. Então o homem teria que ser, né, puro para poder trabalhar no monastério, né, ou então viver nas ordens desérticas. Então é por isso que vem a palavra castigo, né? A palavra castigo ela vem, né, do latim, que é castigare, tornar-se casto. Então você vê que o castigo ele já começa a se vincular de uma certa maneira com o sacrifício. Então o homem teria que se tornar casto, castigando as suas concepções que eles tinham acerca de pecado, para se entregar à vida monástica, né? Então, por exemplo, então, com isso ele já começa a viver, né, nos desertos, né, do Egito, ou na região da Turquia, ou até mesmo Constantinopla, onde as pessoas vagavam para poder entrar em contato com Deus. Interessante que as pessoas, elas iam, na verdade, para se tornar puras. Elas queriam se tornar castas. Então, para fazer isso, elas teriam que policiar os próprios pensamentos, se afastando, né, dos desejos da carne e dos desejos também que eram inculcados na mente, né, conforme a teologia cristã, que eram os demônios que inculcavam os pensamentos de luxúria, lascívia, né, avareza, com o qual que conhecemos pelos 7 pecados capitais, que foi criado por Evagrio Pontico. Interessante que nessa concepção dele, os 7 pecados capitais, ou 8 na verdade, quem se tornou 7 foi Tomás de Aquino. Então, essa concepção de pecado fazia o quê? Fazer o homem se desvincular do sacro ofício, né, do ofício santo. Então, com isso, ele tinha que se tornar casto, né? Então, teria que se castigar. Castigar é tornar casto. Então, ele teria que abrir mão de alguns valores que ele tinha, né, que era tanto apregoado pela sociedade, tanto apregoado pelo corpo e tanto apregoado pelo demônio que permeava a sua mente. Então, a partir desse princípio, começa a se estabelecer os monges do deserto, né? Que um dos seus fundadores foi Benedito de Núrcia. E a partir daí, né, eles começavam a enfrentar certos tipos de tentações para ter um certo grau de ascese, o qual que eles teriam que superar a relação que tinham com o corpo. Então, cada vez que eles não conseguiam chegar nesse tipo de ascese, eles perdiam, eles se castigavam além do mais. Então, entrava muitas vezes em processo de culpa, né? Então, quanto mais a pessoa tenta chegar a um grau de santidade, mais culpada a pessoa fica. Então, quanto mais culpada a pessoa fica, ela vai criando uma condição de trauma. Então, muitas vezes nessa época, as pessoas abandonavam, né, esse serviço devocional, porque não se considerava digno, porque você, por exemplo, naquela época, no princípio do século II, ou século III, ir para os desertos, né, meditar sobre as Sagradas Escrituras, conforme os monges acreditavam, isso causava muitos traumas, até, né, porque a pessoa teria que ter uma concepção
mental muito boa para poder, né, viver nessa vida casta, nessa vida até mesmo, né, ascética, nessa vida solitária. Então, muitas vezes o trauma ele nasce por uma pessoa, por exemplo, dentro desse ramo que eu estou dizendo, né, dentro do cristianismo, em que a pessoa tenta chegar a um nível de sagrado e não consegue. E com isso começa a se culpar. Então, Santo Agostinho, quando começa a elaborar, por exemplo, seu livro, né, de Libera o Arbítrio, ele até começa a falar que a concepção que as pessoas têm de Deus muitas vezes é equivocada, por achar que um pequeno pecado vai quebrar uma construção histórica que você tem com o sagrado. Então, o sagrado ele é muito maior do erro que a pessoa comete. Então, no cérebro do religioso, ele sempre tem essa concepção que está sempre pecando contra Deus. Então, ele sempre, por ter essa espécie de neurose, ele sempre tem que fazer algo que é relativamente mais sagrado para poder destruir, né, os desejos que permeiam a sua mente e o seu coração. Então, por isso que o religioso ele teria essa tendência de ser totalmente neurótico. Eu digo isso dentro do campo da psicanálise, fugindo, né, do campo tanto da filosofia cristã e da teologia. Dentro dos próximos vídeos eu vou fazer, né, uma compilação entre os 7 pecados capitais. E somente dando adendo, tá? Eu agradeço, como sempre, a atenção de todos. Dê um joinha no nosso canal, né? Se inscrevam, comentem, acessem os comentários e aperte sempre o botão da notificação para que vocês possam receber mais vídeos. Eu agradeço, como sempre, a compreensão e o carinho de todos e até a próxima.